notícias, né, sobre... Semana passada eu até falei um pouquinho sobre o nosso cachorrinho. Cachorrinho, ele é enorme, né? Ele é um labrador. Ele está do mesmo jeito. A veterinária disse que ele teve um derrame. E agora ele não mexe mais as patas de trás, ele voltou a mexer as patas da frente. E tem acontecido uma coisa que a outra veterinária tinha dito para mim. Diferente do ser humano, da pessoa, o cachorro ele não tem raciocínio, né? Ele tem instinto. Então ele não entende o que está acontecendo. Não dá para você explicar para ele o que está acontecendo. E, por um lado, quando uma pessoa tem um derrame ou está internado no hospital, o fato de nós termos raciocínio ou cognição, saber as coisas que estão acontecendo, o fato de você estar internado, isso piora a sua saúde, sabia? Por isso que muitas vezes o médico ele, quer liberar você logo para ir para casa, que ajuda na recuperação. Não só pelo fato de infecção hospitalar, mas também psicologicamente, quando alguém fala assim, ó, infelizmente você teve um derrame e você não vai andar mais. A pessoa piora, porque o pensamento, aquela coisa na cabeça, né, a pessoa fica mal com aquilo mentalmente, psicologicamente. O cachorro não, tá? O cachorro não. Geralmente é apenas um instinto ou aquele adestramento, ele é acostumado com a ambientação. O meu cachorrinho, por exemplo, ele foi acostumado, adestrado, a fazer as necessidades dele num local, e agora, como ele não pode mais andar, ele fica ansioso, desesperado, querendo levantar e ele não pode mais, né? E ele fica naquela agonia, vocalizando, né? Latindo e tentando falar, demonstrar, né? Eu preciso levantar daqui para o local onde eu faço minhas necessidades. Ele não consegue. Então, por outro lado, uma parte que a veterinária falou que é bom, é que quando nós ficamos doentes, e mentalmente nós sabemos que estamos doentes, a gente piora. E a cabeça piora. No caso, o cachorro ele não sente a dor da forma como que o ser humano sente, porque ele não sabe o que está acontecendo. Tendo dito isso, fui longe para fazer a introdução da mensagem. Tendo dito isso, nós estamos vivendo numa época difícil, em uma época que para nós, quando nós olhamos para as pessoas e para a chamada época de carnaval, você olha para aquelas pessoas pulando o carnaval, aquela grande massa, pulando junto o carnaval, né? Aquele monte de gente suada, bebendo, usando droga, né? A violência, a prostituição, e todo mundo ali junto, pulando. Você olha para aquilo e pensa. Você pensa, eles não. Parece que é algo praticamente instintivo, animal, violento. Uma coisa que se você colocar na razão, se você tiver assim um pouco de raciocínio, você vai pensar nesse tipo de atitude, nesse tipo de movimentação, e você vai olhar isso e vai falar assim, isso é completamente irracional. Não, como que uma pessoa na sua cognição, na sua razão, vai entrar numa onda dessa, numa massa dessa, de pular o carnaval? Sabe, nós olhamos para esse tipo de movimento, para esse tipo de ação, às vezes até irracional, porque põe na ponta do lápis. Você vai ver, não compensa. Já comprou um Opala 62? Um Opala, né, faz 1 km com 1 litro? O que você olha lá? Não, eu estou pedindo 30 mil. Você olha aquilo, você fala na hora o quê? Para trabalhar de Uber. Você fala o quê? Não pensa. Se você olha para o carnaval, a grande festa da alegria, e você vê prostituição, bebedeira, violência,
Você vê tudo isso, você olha para tudo isso e lógico que uma pessoa normal olharia para aquilo e diria, não compensa, não vale a pena. Uma Rosilda estava dizendo hoje à tarde para mim, dizendo, a época do carnaval, da sexta-feira à noite, às vezes da quinta-feira à noite, até a quarta-feira de cinzas, o pronto-socorro vira uma loucura. É gente após gente entrando em violência, facada, garrafada, embriaguez, acidente de moto, gente morrendo, gente... Ela fala que o pronto-socorro, todo mundo que pode ser escalado para o pronto-socorro, vem todo mundo lá para ajudar na UTI, na CTI, na emergência. Não compensa. Até mesmo o descrente olha para isso e diz, não compensa. Sabe, o objetivo que eu quero essa noite é, talvez, ao falar para os irmãos vão dizer, mas pastor, o senhor está falando, pelo que eu estou falando aqui, nós temos pessoas que são crentes há bastante tempo, ou até mesmo posso dizer, algumas pessoas só inteligentes, e se estão aqui, estão ao ouvir essa palavra dizendo, é verdade, poderia estar lá pulando. Rosilda fez até um comentário dizendo, o que aparece de pessoas bêbadas para tomar soro e glicose, né? Aí ela fez um comentário dizendo assim, homem bêbado é terrível, mas mulher entrar aqui bêbada, entrar no pronto-socorro bêbada é muito pior. Perde totalmente a dignidade. Comentário da enfermeira padrão, é uma Rosilda lá de Jaboticabal. O título dessa mensagem é O Copo da Ilusão. Vamos orar? Santíssimo Deus, Pai que está nos céus, nós te agradecemos por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo nos salvou, nos deu a vida eterna, nos tirando o castigo do pecado, que é o inferno, mas também nos salvou deste mundo mau. Hoje, como o diácono mesmo diz, nós podemos escolher, como a irmã Vanessa e a irmã Daniela cantaram, eu escolho Deus. Por isso essa escolha, nós te louvamos. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus, e o povo de Deus diz, amém. Meus irmãos, eu sei que muitos daqui podem dizer, mas pastor, eu sei disso. Sei que essa festa da carne não presta. Mas eu quero também dizer que, mesmo você sabendo, é importante que você aprenda a responder a outros. E se alguém chegar para você e disser, mas eu não vejo problema, você possa abrir os olhos dessa pessoa. Você possa ter a resposta certa para poder orientar essas pessoas. E eu tenho visto muitas vezes, inclusive na internet, Instagram e essas coisas, pessoas defendendo de forma ferrenha as coisas que desagradam a Deus, colocando dúvida na cabeça de muitos. E hoje é hora de nós entendermos que, apesar do carnaval ser frequentemente vendido como festa da alegria, é uma alegria que passa. E as consequências não compensam. Carnaval, para muitos, é uma alegria fabricada. Uma alegria que só pode ser alcançada se tiver o casamento de um item imprescindível para que a festa possa acontecer. Não existe carnaval sem bebida, sem álcool. Não existe. Se você disser que é possível uma pessoa ir lá para o meio do bloquinho, ir lá para a matinê, e ficar lá assim, sóbrio, e todo mundo pulando, e você lá sóbrio assim, se diverte, vai, né? Você vai falar assim, bebe alguma coisa, mas não estou bebendo. Você está fazendo o que aqui então? Você tem que fazer o quê? Não tem como você participar de uma festa dessa e não se embriagar, não beber, ou consumir algum tipo de droga, alguma substância entorpecente.
E a palavra de Deus, irmã Carol, em Provérbios 14, 12, diz assim: existe um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Para muitas pessoas, essa festa me parece normal, natural, cultural, né? Apesar de que ela não é cultural. Ela é pagã, herege e demoníaca. Não só pelas raízes que nós encontramos como as raízes lá do início dos tempos, que ela era totalmente de raízes nórdicas e pagã. Nós encontramos na Idade Média, que foi a cultura católica fez com que o carnaval fosse incorporado 40 dias antes da Páscoa, no período chamado Quaresma, onde todos faziam de tudo para desprezar Deus e colocar a carne com prostituição, lascívia, devassidão, tudo. Durante 7 dias, 5 a 7 dias, e depois ficava 40 dias pedindo perdão para Deus, até a Páscoa. E por último, a raiz africana, onde a questão do batuque está ligada exatamente ao candomblé e umbanda. E é dedicado, sim, a estes deuses afros. Então não há possibilidade, talvez a pergunta seria, um crente participar desse ritual? É impossível. Ou você não é crente, ou você não conhece o que é o carnaval. Então acontece que, para muitos, tentam dizer que é um caminho que parece direito. Mas em Provérbios 14, 12, que nós lemos, são caminhos que levam à morte. De todas as coisas, eu destaco a questão exatamente do consumo de álcool. Nesses dias, o álcool ele serve como combustível para muitas decisões que destroem a vida em uma única noite. Você quer alguns exemplos bíblicos? Porque quando você estuda a palavra de Deus, você tem que olhar para a palavra e responder para as pessoas o porquê você faz essas coisas. E na Bíblia nós encontramos a bebida sempre como porta de destruição de vidas. A Bíblia ela não esconde o erro dos homens. Está tudo registrado na palavra de Deus, inclusive os erros de homens de Deus. Eu não coloquei os versículos dessa parte, Carol, porque são versículos que contam histórias inteiras. E depois em casa você vai poder ler. Então não está aqui no telão, mas está aí na sua Bíblia. Verdades na vida de algumas pessoas da Bíblia que entendemos que o álcool nunca foi algo inofensivo. O álcool sempre foi protagonista de vergonha. Você se lembra da história de Noé? Noé, grande homem de Deus, servo de Deus, serviu ao Senhor, foi um homem que se destacou numa geração perversa. Ele fez a arca, ele sobreviveu com sua família ao dilúvio, salvou as espécies dos animais, desceu da arca quando a água baixou, e aí ele foi e plantou uma vinha, plantou uva. E aí, fazendo aquela plantação, na colheita, ele fez vinho. Você não encontra lugar nenhum na Bíblia Deus mandando ele fazer essas coisas. Na cabecinha de Noé, que sim, era um servo de Deus, um homem de Deus, ele ainda tinha um restinho na cabeça dele do mundo antes do dilúvio. Vamos fazer uma festa? Vamos. Churrasco no lugar que tem pouco bicho. Então vamos fazer, então pelo menos vamos fazer um vinho. Estou falando por mim. Quiseram então, e ele então se embriagou-se. O resultado? Vergonha. Ele então, nu, na sua tenda, embriagado, aquilo gerou um problema atrás do outro. Leia Gênesis 9, capítulo 9 de Gênesis. O resultado dessa situação foi que
acabou gerando um conflito familiar que culminou em gerações. Bebida tira a dignidade até dos mais sábios. Você se lembra da história de Ló? A tragédia moral. Ele foi salvo de Sodoma e Gomorra e ele caiu na armadilha da embriaguez. Sob efeito de vinho, ele não percebeu o que acontecia ao seu redor, até que resultou em um erro terrível que marcou a linhagem dele para sempre. Engravidou as filhas, as próprias filhas. Daniel, irmã Vanessa. Daniel 5. A Bíblia fala que Belsazar, o rei da Babilônia, ele estava ali no banquete, regado a vinho, profanação, prostituição. E aí o rei usa os utensílios da casa de Deus, porque ele havia retirado o povo judeu e junto com o povo trouxe todos os utensílios da casa de Deus, que eram para ser usados na adoração ao Senhor, e no meio dos utensílios ele pega uma taça, um copo de ouro, enche de vinho, e ali todo mundo parado ali na festa, naquela barulheira, todo mundo vai ver o rei bebendo, e aí o rei enche. Sabe, alguém aqui já se lembra daquela brincadeira que, acho que na época que você era descrente, talvez você ouviu, vira, 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 virou, é rei, parabéns, viva o rei, viva o rei, e ele ali fazendo toda essa bagunça, essa devassidão, usando os utensílios da casa de Deus para isso. Naquele momento, aparece uma mão na parede e escreve: o teu reino foi cortado e a chave em falta. Bene, bene, tekel, ufasi. Quer dizer que você está condenado. Foi aí que Ciro, o persa, invade a Babilônia e arrebenta, destrói, é uma desolação completa do reino da Babilônia. Naquela mesma noite, o castigo de Deus veio sobre Belsazar. O álcool, meus irmãos, ele cega o homem. Ele não deixa-nos enxergar os perigos que estão tão próximos, os perigos iminentes. Não nos deixa enxergar a justiça e o castigo de Deus. Portanto, em segundo lugar, nós não conseguimos enxergar o perigo. O que a palavra de Deus diz a respeito do álcool? A bebida alcoólica, a Bíblia chama de enganadora. Por isso, quando eu vejo a Bíblia dizendo que a bebida alcoólica é enganadora, eu me lembro daquelas pessoas que dizem assim: ah, bebida alcoólica pode, só não pode embriagar-se. Mas ela é enganadora. Como que você sabe que ponto você estará embriagado? Tem gente que fala, mas um pouquinho. 2 dedinhos só. Tem gente que com um golinho fica bêbado. Tem gente que com um pouquinho fica bêbado. Se você perguntar para pessoas como a minha esposa, por exemplo, qual que é o limite de álcool para você, na sua história, você como criança? Ela que teve o pai alcoólatra, ela vai dizer o quê? 0. Tolerância 0. Porque ela sabe o que é sofrer com alguém que tomava um pouquinho e já ficava embriagado. A Bíblia descreve a bebida alcoólica como agente enganador. Provérbios 20, verso 1. O vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoraçadora. E todo aquele que nela errar, nunca será sábio. Está dizendo que quem entra pela bebida alcoólica erra, não tem sabedoria, ela escarnece, ou seja, ridiculariza, zomba das coisas de Deus, alvoraçadora, leva o sentimento à flor da pele, desregula os nossos sentimentos e as nossas reações. Então a bebida alcoólica nos deixa fora de si. Segundo, agora tem algumas pessoas
que usam a bebida alcoólica para fugir da realidade. A ilusão da fuga. Agora sim, irmã Carol, Provérbios 23, os 2 versículos 29 e 30. Alguém pode ler aqui para mim, para não ficar de costa para vocês? Uma pessoa só. Para quem são finais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho? Para que andam buscando vinho misturado? Você percebe que o irmão Sidney fez uma lista. Ais aqui significa dores. Então a pessoa ela tem problema. Ela tem algum tipo de luta, falta de alguma coisa, e aí ela já ouviu aquela frase que diz: eu vou beber para esquecer. Só que ela se esquece de que isso vai trazer, veja a lista que o irmão Sidney leu, mais problemas para a sua vida. Você já viu alguém dizendo: olha, eu estou precisando de dinheiro, acho que eu vou lá encher a cara. Enche a cara e a conta enche de dinheiro? Não acontece. Você vai ter agora 2 problemas: a tua embriaguez e a tua dívida. Continua lá. Um exemplo. Terceiro, a bebida é um veneno escondido. A Bíblia ela descreve o efeito final desse veneno quando você ingere. Provérbios 23, 32. No fim, morderá como a cobra e como a serpente te picará. Alguém aqui já ouviu aquela frase dizendo: fulano de tal está criando cobra para ti? Só a Vanessa e a irmã Zilda desconheceram? Obrigado. Você pega o ovinho da serpente ali, choca ele, um bebezinho, só um bebezinho. Aí nasce a serpente, uma cascavel. Aí você cria a cascavel, dá leitinho para a cascavel, você dá um bebê. Você cria a cascavel, você troca a fralda da cascavel, você brinca com a cascavel. Aí você vai, a cascavel vai crescendo, crescendo. Aí um dia essa cascavel não está muito bem, sabe? Não está muito legal, está meio nervosinha, sabe? Aí o que ela faz? Essa é a comparação daqueles que gostam de ficar brincando com o álcool. Um prazer imediato, mas é um veneno que vai te destruir. Portanto, o que a Bíblia nos exorta: fuja da embriaguez. Um ponto importante, antes de nós continuarmos, é que muitas pessoas, quando elas chegarem para você, elas vão usar vários argumentos, porque tem pessoas que não querem adorar a Deus, não querem honrar o Senhor. Elas querem dar vazão àquilo que elas querem. Elas manipulam a ideia para tentar apresentar, principalmente hoje em dia que nós temos a internet, apresentar a sua ideia e deturpar a ideia e te apresentar que isso é normal, não há problema nenhum. E uma das desculpas é que o álcool pode ser usado como remédio. Um ponto importante é diferenciar o uso medicinal, terapêutico, ou o uso recreativo, que é a embriaguez. Então, o contexto medicinal e o contexto recreativo. É importante a gente diferenciar esse uso medicinal, porque existe, por exemplo, a questão do canabidiol. Sabe o que é isso? Ninguém sabe o que é canabidiol? Maconha. Então ela é feita para as pessoas que sofrem principalmente de convulsões, epilepsia. Então nós precisamos entender que o vinho, na época do apóstolo Paulo, ele tinha alguma serventia medicinal. Quando Paulo aconselha Timóteo, lá em 1 Timóteo 5,23, a usar um pouco... Quem pode ler aqui na tela para mim, bem alto, bem rápido? Não bebas mais a água. Alice? Ou Helena? Helena. Não bebas mais a água, só, mas de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas
doentes e de enfermidades. O que acontece aqui é que Paulo não era médico, mas talvez ele aprendeu com Lucas, seu grande companheiro, que era médico. E naquela época, cuidado, nós precisamos ver o contexto. Naquela época, toda a água era contaminada. Não existia filtro de barro São João de Jaboticabal, o melhor filtro que existe. Não existia purificador de água Europa, apesar que eles estavam na Europa. Não havia galão de água. Paulo não podia dizer, pede água mineral. Não beba só. Toda a água era contaminada. Então o que ele diz? Bebe um pouco de vinho. Se alguém disser para mim, mas hoje eu tomo um pouco de vinho porque é medicinal. Irmãos, eu tenho dor de estômago. Eu digo para você, tem uma coisa ótima chamada Sonrisal. É maravilhoso. Para mim, tem um efeito maravilhoso. O que acontecia é que eles não tinham opções naquela época. Então, eles usavam isso de forma moderada como medicação. Hoje não mais. Por isso, ele tinha, por razões estritamente terapêuticas, medicinais, enfermidades do estômago, em uma época onde a água era muito contaminada e não existiam medicamentos como nós temos nos dias de hoje. Esse uso se assemelha ao canabidiol. Na medicina atual, é uma substância controlada para fins de saúde e não para entorpecimento. A Bíblia nunca endossa o consumo de álcool para euforia ou pelo barato. No caso, então se usa álcool, pode fumar maconha? Não. Pelo contrário, a Bíblia condena com muita força o uso recreativo que visa a alteração dos sentidos, a perda, preste atenção nessa palavra, a perda da sobriedade. O remédio serve para curar o corpo. A embriaguez serve para anestesiar a alma e abrir as portas para o pecado. A Bíblia leva em conta aquela época e não apenas sugere moderação em certos contextos, mas exorta o crente a um estado constante de sobriedade, especialmente em festas desregradas como o Carnaval. Portanto, meus irmãos, qual é a ordem de Deus? O que a Bíblia fala sobre isso? Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Ou essa palavra também significa devassidão, depravação. Mas enchei-vos do Espírito. Amém. Meus irmãos, muitas pessoas focam nesse versículo na palavra embriagar-se. Mas aí eu tenho que voltar alguns pontos antes dessa mensagem, dizendo, quando você sabe que você está embriagado? A gente não sabe. Quando você sabe que você já não está com as suas faculdades mentais normais? Você não sabe. E cada pessoa tem um grau para ficar intoxicado com o álcool. Aqui tem um contraste direto. Você não pode ser guiado pelo Espírito Santo e pelo álcool ao mesmo tempo. Ou você é guiado pelo Espírito Santo, ou você é guiado pelo álcool. Segundo, primeiro é a ordem de Deus para nós não perdermos o controle do Espírito Santo sobre nossas vidas. O álcool faz isso. E segundo, o comportamento do crente. Romanos, capítulo 13, verso 13. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em embriaguez, nem em desonestidades, nem em dissoluções. E o texto continua. O apóstolo Paulo fala aos romanos dizendo, não é certo a conduta do crente fazer isso. Imagine você, acabou o culto, pega aqui o irmão Sidney, irmão Léo, mas irmão, vamos tomar uma? A gente sai, vai lá e senta no bar. A gente vai com a gente. Vamos lá. Aí alguém passa,
olha lá no boteco, os 4 lá tomando uma, vai olhar para mim, vai olhar para os irmãos, o que eles vão falar? Uma coisa está errada. Isso aí não é o lugar deles estarem. Eles não estão fazendo coisa certa. Concorda comigo ou não? Você quer saber como o crente deve se comportar? Pergunta para o descrente. Ele sabe tudinho. Não é o lugar onde você está. Não é o comportamento que você deve ter. Portanto, por isso o apóstolo Paulo diz: ande de forma correta em todas essas áreas. Tenha bom testemunho. Não é um bom testemunho encontrar o crente embriagado. Terceiro, existe um alerta dos últimos dias. Em Lucas 21, versículo 34, diz assim: Jesus... Opa, quem pode ler aí no telão? Obrigado, Arthur. O Arthur leu aqui exatamente o que Jesus estava avisando para nós nesse dia. Lucas 21, 34 é o texto sinótico lá de Mateus 24. É o mesmo texto, falado com outras palavras, dizendo: o tempo está no fim, Jesus está para voltar. Não se envolva com estas coisas dos últimos dias. Não deixe o seu coração se afastar de Deus. Não comece a se envolver com glutonaria, com bebedeira, embriaguez, os cuidados dessa vida, como o carnaval e tantas outras coisas. Porque Jesus está para voltar a qualquer momento. Tome cuidado para você não ser pego de surpresa. Jesus ele está avisando para nós nos cuidarmos, para que o nosso coração não carregue esses pecados, e naquele dia da volta de Cristo, que está muito próximo, nós não sejamos pegos de surpresa. Por isso, com certeza, esse é o ponto mais importante que aborda a dimensão espiritual. Nós falamos sobre a questão corporal, o que o álcool causa no nosso corpo. Falamos sobre o que o álcool causa na nossa alma. Mas você sabia que o álcool, ele causa danos terríveis no nosso espírito? Essa é a parte que muitos não falam. O consumo de álcool, especialmente em ambientes de festa depravada como o carnaval, diz que a mente do usuário de álcool fica desprotegida. O álcool, ele abre uma brecha ou uma porta inteira para os seres espirituais na sua vida. A Bíblia, ela ordena que nós sejamos sóbrios e vigilantes o tempo todo. E quando o álcool domina o seu sistema nervoso, ela não apenas altera o reflexo físico, mas ela desativa as defesas da alma. E por fim, abre brechas no espírito. Primeiro, com a perda do autodomínio. Provérbios 25, versículo 28, Carol. Como a cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode controlar o seu espírito. O álcool é como o texto de Provérbios 25, 28, de uma casa sem muros. Uma cidade, antigamente as cidades eram rodeadas por muros, para que o inimigo não avançasse sobre a cidade, saqueasse a cidade, entrasse. Então os muros, uma cidade com os muros derrubados, estava ali à mercê dos inimigos. Mais ou menos como você pode entender, você vai viajar, você vai passear, você vai lá para Guarujá, passar uma semana lá na praia. O que você faz? Larga o portão aberto, a porta aberta, portão aberto, tudo escancarado. Quando você voltar de lá, você vai encontrar 2 televisões, né? Você vai encontrar... Eles vão fazer uma limpa, eles vão entrar, vão roubar tudo. O que você faz? Você tranca tudo, com cuidado. Manda alguém ficar indo lá para vigiar.
O álcool derruba os muros. Derruba seu raciocínio, sua lógica e, consequentemente, as defesas espirituais que você tem, a resistência que você tem contra as astutas ciladas do diabo. Uma mente sem filtro, que não consegue discernir entre o certo e o errado, avaliar perigos, torna-se uma cidade sem muro. Você já viu gente que bebe e sai fazendo loucura? Bebe, pega o carro e vai a 190 por hora na pista, 210, sobe em cima de morro e fica lá, né, todo feliz. Você já viu muita gente que faz isso? Perde a noção, perde a sensibilidade. E também, no mundo espiritual, uma cidade sem muros é um convite para Satanás. É como uma casa sem portão. Por isso, a Bíblia nos fala, em segundo lugar, nos alerta a estarmos vigilantes o tempo todo. 1 Pedro 5,8, e a Carol já está vendo que está chegando no fim, né? 1 Pedro 5,8 diz: sejam sóbrios, vigiem, porque o diabo, vosso adversário, anda ao seu derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar, tragar, destruir. A palavra grega aqui nesse versículo para sóbrio é néfio, que significa literalmente livre de qualquer influência intoxicante. Sóbrio exatamente significa quem não bebe. Esse versículo de Pedro está dizendo: afasta a bebida da sua vida. Você está abrindo seu espírito para o domínio e o controle do diabo. A Bíblia é muito clara: se você não está sóbrio, você não está vigiando. Se você não está vigiando, você se torna uma presa fácil do inimigo. E o diabo não precisa de uma permissão consciente dele para você entrar. Por favor, senhor diabo, entra na minha vida fazendo favor. Ele não precisa disso. Se você já entregou a chave da sua vida na mão dele, quando você se entrega à embriaguez. Quinto, a janela da possessão demoníaca. A embriaguez é frequentemente ligada às escrituras, à palavra brigada. Não, a palavra brigada não. As escrituras, a palavra dissolução, embriaguez, é sempre ligado a dissolução, devassidão, depravação. São todas palavras que estão ali alinhadas, uma leva a outra. Azoitia, no grego, que significa uma vida sem salvação. O comportamento do descrente é de fazer uso da embriaguez. Quando uma pessoa perde o controle cognitivo, ela está embriagada, ela entra em um estado chamado de transe passivo. Ela tem uma certa noção de espaço e realidade, mas ela não tem o total controle das suas faculdades mentais. Isso chama-se dissonância cognitiva. A pessoa ela perde a noção de realidade. A pessoa jura que está no controle. Mas como ela pode saber se ela está no controle, se ela perdeu a noção de realidade? E nesse estado, a vontade humana, o escudo da alma, o escudo do espírito é anulado. Portanto, é aberta uma brecha espiritual. A pessoa sem lógica, sem raciocínio, a pessoa se torna sugestionável. Ela se torna passiva a impulsos violentos, imorais, autodestrutivos. Não é isso que você vê nas bebedeiras do carnaval? Violência, imoralidade, a pessoa autodestrutiva, atitudes que muitas vezes não são da pessoa, mas são espíritos opressores tentando destruir a alma daquela pessoa. A invasão
onde não há o Espírito Santo, onde o Espírito Santo não habita, onde não existe domínio próprio, o inimigo busca entrar. Muitas pessoas, você já percebeu que tem muitas pessoas que acordam depois de uma bebedeira sem lembrar de nada? Às vezes é até comédia que as pessoas fazem, né? Bebeu e depois acorda e não se lembra, sabe, do crime que cometeu. E olha que cada vez tem crimes mais bárbaros acontecendo. Dos adultérios que cometeu, das blasfêmias que cometeram, porque naquele momento as faculdades mentais, elas foram entregues a um corpo estranho, a um domínio do mal, e essa pessoa se torna instrumento de Satanás. E aí o que acontece? Vergonha, violência, depravação. O que é isso? Resumo do carnaval. Eu comecei essa mensagem falando sobre como as pessoas que participam do carnaval, lembrando do meu cachorrinho, que não tem noção, não tem cognição de saber o que ele tem, ele chora querendo levantar e não dá para explicar que ele não vai andar mais. Não dá, é um animal, um bichinho, ele não tem raciocínio. Quem bebe, perde o raciocínio e vira bicho. Já percebeu? Já viu nesse carnaval? As pessoas que se embriagam, elas acabam virando bicho. Então eu termino essa mensagem da onde eu comecei. Tem gente que bebe e vira bicho, vira leão. Já viu? A pessoa bebe e vira leão. Ela fica brava, fica nervosa, tira a faca e vai pra cima, e o que você está olhando? E eu mato, eu arrebento. Vira leão. É onde acontece assassinatos, homicídios, latrocínios. E a pessoa que bebe, ela também pode virar macaco. Faz as gracinhas, tira a camisa, né? Pula, pendura no lustre, corre para lá e para cá, se joga na piscina gelada e tá lá, vira, aí vira o palhaço da festa, paga mico, vira macaco. Tem outro que vira bicho também, tem gente que vira porco. Se urina todo, vomita todo isso, fica caído lá no meio da nojeira, vira porco. Satanás, ele realmente quer humilhar e ridicularizar a criação de Deus. Portanto, meus irmãos, não brinque com quem rouba a tua consciência. Deus nos deu sobriedade, raciocínio e ferramentas para nós nos defendermos de tudo aquilo que Satanás tenta destruir. Então, no carnaval, não troque o controle do Espírito Santo pela anestesia do álcool. Quem perde o controle de si mesmo acaba sendo controlado pelo diabo. Escolha a sobriedade, porque no final, quando você põe a conta na ponta do lápis, no fim da tua vida, você vai chegar à mesma conclusão que Salomão. Não vale a pena. Que Deus possa te usar na vida de alguns que ainda estão iludidos com esse copo da perdição que é o carnaval. E que possam escolher Deus. Eu escolho Deus. Amém? Amém? Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, por esse tempo.